Olá, essa conversa que a gente vai ter aqui é uma ação de contrapartida por causa de um fomento da Lei Paulo Gustavo de Mogi das Cruzes. A gente produziu um curta-metragem que em breve vai ser lançado, que se chama Dentro da Cena, o curta. E nessa conversa a gente vai falar um pouquinho sobre audiodescrição. Eu vou começar me apresentando. Eu sou Edgar Jacques, eu sou sou um homem cis, lido como branco aqui no Brasil, vai saber em outros lugares. Tenho os cabelos castanhos, curtos, encaracolados, tenho sobrancelhas finas, tenho os olhos redondos, castanhos escuros e fundos, nariz grande, uma boca pequena. Estou usando uma blusa preta. É o que vocês conseguem ver, é o que as pessoas que veem conseguem ver, eles veem do meu peito para cima. Estou sentado numa cadeira vermelha. Eu vou começar então dizendo quem sou eu. Aqui do meu lado direito, ou seja, do lado esquerdo de quem estiver assistindo aí, tem uma mesa, tem um monitor, dá para ver só um pouquinho disso. E eu vou usar um computador aqui que vai me ajudar a guiar essa conversa com vocês, né? Esse nosso papo sobre audiodescrição. Sempre que eu começar um tópico novo, vai aparecer escrito aqui na tela, ou melhor, aí na tela, porque, enfim, aí nessa tela, qual que é o tópico que a gente vai discutir naquele momento. Então aqui o primeiro que eu tenho colocado, deixa eu só ouvir direitinho para não falar bobagem. Quem sou eu? 2. O que é audiodescrição? Um processo de tradução intersemiótica. Tá 4. bom. Qual é a diferença entre Ele não vai audiodescrição e parar audiodescrição? mais. 5. Onde se aplica a audiodescrição? 6. Ele disparou. Pronto. Quem sou eu e o que é audiodescrição? Vamos começar por quem sou eu. Eu sou formado em teatro, sou formado em letras, eu sou especialista em direitos humanos, inclusão e acessibilidade. Eu sou uma pessoa com deficiência visual. Desde os 3 anos de idade, estou com 41 agora. Quem souber fazer conta, por favor, faça, depois me conta. Eu sou consultor em audiodescrição já faz uns 10 anos. Eu fiz cursos com Joe Snyder, Francisco Lima, Viviane Sarraf, Rosa Matsushita, e já prestei serviços para um bandão de gente, né? Atualmente presto serviços de consultor em audiodescrição para etc. Filmes, para Iguali, para TV Cultura, para Netflix. Já prestei serviços para empresas como Sony, Warner, Universal, Globo, enfim, bastante gente aí. Tenho aí cerca de 1000 trabalhos mais ou menos feitos feitos no audiovisual. A gente pode começar definindo o que é audiodescrição. Bom, audiodescrição é um processo de tradução intersemiótica. O que isso significa? Que a gente vai transformar aquilo que é visual para uma linguagem que seja sonora, para que essa linguagem sonora chegue à pessoa e ela possa, através disso, formar uma imagem. Ou seja, a gente passa de uma linguagem para uma outra novamente. Então, é intersemiótico porque a gente está levando de uma linguagem para outra. Diferente de uma tradução entre línguas, que teoricamente estamos na mesma linguagem, aqui a gente está falando de algo que é visto para alguma coisa que vai ser ouvida, para alguma coisa que vai ser visualizada. Se a gente pensar que a imagem formada na cabeça da pessoa é proporcional ou igual à imagem de quem está produzindo a audiodescrição, então a gente está saindo de um ponto A, indo para um ponto B e voltando para um ponto A. É um jeito de pensar. A gente pode imaginar que estamos partindo de um ponto A, indo para um ponto B, indo para um ponto C? Pode. Mas eu gosto de pensar que a gente sai de um ponto A sustenido, vai para um ponto B natural e volta para um ponto A bemol. Se é que dá para entender essa minha analogia com a música. É porque esse ponto A sustenido e esse ponto A bemol, eles são parecidos, mas eles não são iguais. Porque quem está vendo, vê talvez mais objetivamente, ou pode ver mais objetivamente, e quem está formando a imagem a partir de uma audiodescrição está um pouco mais livre, um pouco mais solto para construir essa imagem. Ao longo aqui desse papo, a gente pode aprofundar um pouquinho nisso, ou num outro momento a gente discute com um pouco mais de intensidade, né? Essa conceituação aí da audiodescrição. Eu vou aqui pro meu ponto 3. Deixa eu voltar lá para cima, aqui. 1. Quem sou eu? 2. O que é audiodescrição? Um processo de tradução intersemiótica. 4. Qual é a diferença entre audiodescrição e audiodescrição? Muito bem. Qual é a diferença entre audiodescrição e audiodescrição?
aparecer escrito aqui na tela é audiodescrição, tudo junto e sem acento, e audiodescrição com hífen, áudio, hífen, descrição, e aí o áudio acentuado, né, no primeiro A. Qual que é a diferença entre uma coisa e outra? Porque as pessoas vão encontrar por aí no mundo, nas internets da vida, as duas maneiras de escrever a audiodescrição. Isso quando a gente não encontra tradução de áudio ou descrição de áudio, que aí é um erro tradutório, né? A gente não está descrevendo o áudio. Audiodescrição escrito tudo junto, ela é baseada nesse conhecimento, ou nesse hábito, nesse uso que temos do audiovisual, que você tem aí duas palavras que originaram um terceiro evento, mas que o uso colocou como tudo sendo uma palavra só, audiovisual, tudo junto. Audiodescrição, escrito separado e com acento, é uma defesa de um teórico brasileiro, do Francisco Lima, que diz que a gente está justapondo dois termos e que juntos esses dois termos originam uma terceira definição, uma terceira coisa, e que por causa disso, gramaticalmente, a gente deve escrever com hífen. O que acontece é que nesse momento a gente tem um registro em dicionário de audiodescrição escrito tudo junto e sem acento. A verdade é que as duas coisas dão no mesmo produto. As duas grafias levam a mesma coisa. A diferença ela tem mais a ver com a maneira como uma linha de audiodescrição brasileira encara esse processo tradutório e como a outra linha encara o mesmo processo tradutório. Então, o Francisco Lima ele defende que a gente deve ser mais objetivo dentro do que é possível na linguagem da objetividade, né? O que é possível a gente ser objetivo. E a audiodescrição, que primeiro foi escrita tudo junto por uma outra linha de raciocínio aqui no Brasil de audiodescrição, diz que a gente pode ser um pouco mais livre, um pouco mais interpretativo. Eu defendo que a pessoa com deficiência visual ou o usuário da audiodescrição tem tanta capacidade quanto qualquer pessoa de deduzir o que ela puder e o que ela quiser a partir de um evento audiodescrito. Então, eu acho que a gente precisa ser o mais empoderativo possível. Não é a cegueira que faz com que a pessoa tenha menos habilidade de compreender uma obra ou seja lá o que for. Talvez a carga social, cultural, que abarca qualquer pessoa, né? Tendo você mais ou menos acesso, aí dependendo da experiência de vida que você tem. Existe aí também uma diferença. Algumas pessoas defendem, se é uma pessoa que nasceu cega, então ela talvez tenha menos repertório. Não sei, eu acho isso um pouco preconceituoso também, porque às vezes uma pessoa que nasceu cega teve todo o acesso possível e uma pessoa que perdeu a visão ao longo da vida teve menos possibilidades de conhecer o mundo, coisas, línguas, enfim. Então não é porque uma pessoa nasceu cega que ela tem menos repertório de vida do que uma pessoa que ao longo, né, dos anos aí veio a perder a visão. Então, basicamente, a diferença entre audiodescrição e tudo junto, a audiodescrição separada é conceitual, as duas maneiras de encarar, tá tudo bem, tá certo, não tem problema. Vamos mais um pouquinho pra frente aqui. Eu e o computador somos que nem água e azeite, a gente não se mistura muito, mas vai dar certo. Cadê o botão? Audiodescrição. 5. Onde se aplica a audiodescrição? Onde se aplica a audiodescrição? Em qualquer lugar. A audiodescrição é um evento tradutório que pode ser aplicado em qualquer lugar em que alguém esteja impossibilitado de ver alguma coisa. A audiodescrição como ciência foi estabelecida em 1975 pelo Gregory Fraser, que tinha um amigo cego, e ele era um professor da Faculdade Estadual de São Francisco, e ele começou a traduzir os jogos de futebol para esse amigo, então ele resolveu fazer com que esse fosse o seu trabalho de conclusão lá do mestrado dele. Então você começou a ter o registro da audiodescrição como ciência, como processo, como técnica, nesse momento, né, em 1975. Nos anos 80,
Nos Estados Unidos houve um desenvolvimento mais intenso da audiodescrição, com a não vou lembrar o sobrenome dela, depois eu pego, e o Joe Snyder. Margaret Feinstein. Pronto, lembrei. Então eles criaram toda uma técnica que depois foi levada para o mundo todo. Antes do Gregory Fraser, a audiodescrição já era aplicada porque pessoas que conviviam com pessoas com deficiência visual acabavam fazendo a audiodescrição. Conforme a gente vai estudando a audiodescrição, conforme a gente vai entendendo o que é, para que serve, como acontece e o porquê de cada coisa, a gente vai começando a entender a diferença entre a audiodescrição e a descrição pura e simples. Temos técnicas que fazem com que a gente chame alguma coisa ou um determinado texto de audiodescritivo e não simplesmente descrição ou descritivo. A audiodescrição, ela pode sim ser uma audiodescrição escrita e a pessoa tem acesso a ela via braille, porque se a gente estiver usando essas técnicas que a gente vai estudar um pouquinho daqui a pouco, então é um texto audiodescritivo. E é claro, né, pensando no leitor de tela, esse leitor de tela vai transformar esse texto num áudio e a pessoa vai ter acesso a isso via áudio também. Então por isso que a gente pode chamar de um texto audiodescritivo. Onde mais a gente pode aplicar a audiodescrição? Claro, exposições fotográficas, pictográficas, palestra, filmes, séries, programas de TV, esportes, enfim, qualquer coisa, qualquer lugar. E aí a gente precisa expandir também esse qualquer coisa a casamentos, a velórios, a festas, sei lá, qualquer coisa em que uma pessoa com deficiência visual ou impedida de ver esteja inserida. A audiodescrição, ela é alguma coisa abrangente, ela pode ser colocada, ela pode ser posta, ela pode ser colocada em prática em qualquer situação, em qualquer momento. Agora, a gente vai começar a pensar nas principais diretrizes da audiodescrição. Na audiodescrição, a gente tem uma gama grande de diretrizes que norteiam o texto audiodescritivo e faz com que a gente tenha um resultado mais interessante de formação imagética. Interessante, eu quero dizer que é um texto que possibilita que eu, ou qualquer pessoa cega, usufrua daquela obra com plenos direitos de, inclusive, não entender a obra. A audiodescrição, ela oferece ferramentas para que a gente estabeleça uma ponte entre o evento tradutório, o evento visual e a audiodescrição. A melhor audiodescrição é aquela que é menos percebida. Na dublagem, você tem essa máxima que diz assim, quando uma pessoa sai do filme sem lembrar que aquele filme foi dublado, sem perceber que aquele filme foi dublado, é porque aquela é uma boa dublagem. A gente pode aplicar um pouco disso na audiodescrição também. Se eu consigo sair de um evento debatendo, discutindo tal evento em pé de igualdade com qualquer pessoa, sem necessariamente ter que dizer, nossa, a audiodescrição estava assim, assim, assada, ou que ruim que estava, ou que boa que estava, eu digo que é uma boa audiodescrição. Às vezes a gente quer que na audiodescrição tudo fique tão floreado, que o texto fique tão, entre aspas, bonito, que ele acaba virando uma outra coisa entre o evento visual e a própria pessoa. Então, é melhor que a gente esteja num lugar de não ser nem identificado. Por exemplo, algumas teorias da audiodescrição, algumas aplicações da audiodescrição dizem assim, fulano dentro do filme, tá? Olha para nós. Quando a gente usa a primeira pessoa assim, a sensação que eu tenho, primeiro, é de um texto um pouco amador, e depois a gente quebra esse pacto de suspensão de realidade que o filme propõe. Ou que
peça de teatro às vezes quebra a quarta parede, você não tem muito o que fazer com relação a isso. Mas o filme, isso é um pouco... Claro, existem filmes que quebram a quarta parede. Sim, a gente não está falando aqui de exceção. A gente está falando daquilo que é regra, ou que é mais habitual. Então, se a gente usa o nós, a gente acaba incorrendo nessa quebra de suspensão sem necessidade. A gente está meio que traindo o filme. Então, primeira diretriz que eu diria: a audiodescrição respeita a obra em primeiro lugar. E, em segundo lugar, a inteligência de quem está recebendo essa audiodescrição. Quem determina para qual público é aquela obra não é a audiodescrição, é o próprio evento, a própria obra. Então, se a gente tem lá um filme que fala um monte de palavrão, que fala um monte de bobagem, talvez o roteiro da audiodescrição tenha um pouco disso também. Talvez seja necessário. Talvez para descrever a imagem, para a gente não romper esse pacto que está sendo feito com a pessoa que está acompanhando aquele filme, a gente precisa usar, assim, de tabuísmo, de palavrão, enfim, gíria, às vezes. Então, a linguagem da audiodescrição, ela tem que estar proporcional à do filme. Assim como a locução também. É interessante que ela esteja. A locução da audiodescrição não precisa ser fria, flat, martelada, porque senão você fica o tempo todo lembrando que você está ouvindo a audiodescrição. Lembra, a melhor audiodescrição é aquela que não é percebida. Então, se ela é muito fria, num filme muito emocional, aquilo fica martelando no seu ouvido e você fica lembrando o tempo todo que você está ouvindo uma audiodescrição. Então, a locução precisa ter relevo, ela precisa ter algum movimento que acompanhe aquela obra. A locução precisa acompanhar o clima da obra. De novo, vou repetir isso. Melhor audiodescrição é aquela que não é percebida. Existe uma polêmica muito grande, e eu vou começar falando disso, antes de ir para as próximas diretrizes que eu separei aqui, que é o uso de linguagem fílmica na audiodescrição. Algumas linhas de audiodescritores, sobretudo no Brasil, defendem que a gente deve sim usar os termos técnicos do audiovisual para descrever uma cena. Eles dizem, a partir da audiodescrição, essa pessoa, esse usuário, essa pessoa cega, vai criar um repertório e começar a saber o que isso significa. É como se a gente estivesse com a audiodescrição formando um repertório técnico do audiovisual para aquele usuário. Esse argumento, ele serve se a gente estiver pensando num usuário que está querendo aprender técnica do audiovisual. Quer dizer, uma pessoa cega que quer ser diretor de cinema, que quer ser fotógrafo de cinema, que quer ser um fotógrafo, que quer ser um... Enfim, quando eu estou indo pro cinema assistir lá o meu super-herói da Marvel, da DC, eu não estou indo para lá para aprender cinema. Eu estou indo para lá porque eu estou indo para lá, porque eu quero me divertir, porque eu quero ver, porque eu quero saber do que as pessoas estão falando. Eu não quero saber se o super-herói está ali num contra-plongé. Eu não estou interessado em saber se ele está sendo visto em um plano americano. Ou se, naquela cena da floresta, é um traveling de cima para baixo que acontece. Então, eu defendo que é melhor que a gente diga qual é o efeito dessa técnica do que a gente dê o nome da técnica. Então, passa-se pelas árvores da floresta, da esquerda para a direita, de cima para baixo, de baixo para cima. Vê-se o super-herói da cintura para cima. Vê-se de baixo para cima, em diagonal. Entende? Até porque a gente não tem nem tempo de, num filme, explicar. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre explicação. Aquele efeito. Se eu digo assim... os dois personagens estão num plano e contraplano. E aí? Segue diálogo? Como é que eu... De que serviu essa audiodescrição, no fim das contas? Depois a pessoa pode ir lá pesquisar para saber o que... Tá, mas... Então, eu estou oferecendo acesso ou eu estou oferecendo uma lista de tópicos de pesquisa? Olha aqui, eu não vou te dar a informação inteira,
e depois você vai lá e se vira para saber o que é isso aqui. Quando, na verdade, o meu interesse não é aprender o que é contraplano e plano, enfim. É só assistir o filme. É só acompanhar aquela exposição. Se eu estiver lá, de repente, num curso de fotografia, e eu for audiodescrever o curso, aí sim. Às vezes a gente fala assim, ó, na audiodescrição a gente não usa termos técnicos. As pessoas confundem. Então se eu vou descrever uma aula de engenharia, eu não vou poder usar o termo técnico? Não, calma. A gente não usa termos técnicos do audiovisual para descrever a imagem. Se você está descrevendo uma aula de engenharia, óbvio que você vai usar os termos técnicos que estão dentro daquele contexto. Outra diretriz da audiodescrição é: use frases, sentenças completas. Temos a mania, posso dizer assim, a mania, de na audiodescrição, para economizar tempo, a gente dizer o homem caminha, senta, deita, levanta-se. Claro, a gente consegue formar uma imagem a partir disso, mas a gente pode pensar também em frases um pouco mais complexas, um pouquinho mais complexas. O homem caminha, se abaixa, senta, o homem pega os chinelos. A ideia é a gente criar sentenças que tenham lá o sujeito, o verbo e o complemento. A gente não precisa necessariamente lançar mão do gerundismo para dar a sensação de continuidade, mas a gente não precisa evitar o gerúndio a qualquer custo. Às vezes ele é necessário. A maçã se desprende do galho da árvore. Caindo, ela acelera. Ao invés de dizer cai, ela acelera. Porque se a gente diz que ela cai, então a gente interrompe o movimento. Então entendam que aí cabe o gerúndio. Na audiodescrição a gente sempre usa sentenças no presente, porque tudo que está acontecendo acontece nesse exato momento, ainda que seja alguma coisa que esteja remetendo ao passado. O que acontece em AD acontece agora. Então a gente evita construções como ela vai até a menina que caiu. Talvez fosse melhor, ela vai até a menina que está ao chão. A ideia é que a gente sempre apresente os momentos no momento em que ele está acontecendo. Tudo acontece agora. Nada aconteceu antes. Uma outra diretriz que a gente pode apontar da audiodescrição é: não use seu e sua, porque são pronomes que podem provocar duplo entendimento ou duplo sentido naquilo que você está dizendo. Em alguns contextos isso não acontece? Sim, em alguns momentos isso não acontece. Não temos esse duplo sentido. Mas a gente só vai perceber se aconteceu depois que de repente aquilo já foi gravado, locucionado, e aí o equívoco já está posto. Então a pessoa que está recebendo aquela informação vai ter que gastar 3, 4, 5 segundos do filme que está acontecendo para dissolver esse duplo sentido. O vilão pega, o vilão cambaleia, o herói cai. O vilão pega a sua adaga e golpeia. A sua adaga, quer dizer, essa adaga pertence a quem? Ao vilão, ao mocinho. Então a gente pode evitar isso. O vilão cambaleia, o mocinho cai. O vilão pega a própria adaga e golpeia, ou pega a adaga do mocinho e golpeia. Então a ideia é que a gente tenha frases que façam com que a pessoa perca menos tempo para entender alguma coisa. Isso também acontece quando a gente está pensando em cacofonias. Geralmente, quem, num processo tradutório, num processo de audiodescrição, quem percebe as cacofonias é o consultor, porque é ele que está ouvindo a audiodescrição. Então, evitar, a boca dela, porque você forma aí uma cacofonia. Toca nela, porque senão você tem aí uma cacofonia. O problema disso é a distração que isso pode provocar e, de repente, você pode criar um palavrão num filme infantil sem perceber. De repente, a criança está lá rindo do palavrão que a audiodescrição falou. E aí, como é que a gente justifica depois para o pai e para a mãe daquela criança que está ali assistindo aquele filme? Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado também com a cacofonia por causa disso.
por causa desse equívoco. Outras coisas que a gente pode evitar em AD rima. Então, usa uma blusa. É melhor estar com uma blusa. A gente tem que estar atento a termos que não são mais utilizados. Na hora de descrever uma pessoa, usar a palavra mulato, mulata, pode ser problemático. Então é preciso a gente estar atento. As etnias são importantes? Sim, é importante a gente falar de etnia. Mas é muito complexo falar sobre etnia. Porque às vezes você não tem uma definição tão clara de como aquela pessoa se define. Sobre as etnias, tão importante quanto descrever a etnia é complexo. Descrever as etnias. Mas a gente precisa criar essa identificação, de repente, para pessoas que, de alguma maneira, precisam saber que quem está aparecendo ali tem a ver com elas fisicamente. Enfim, a AD tem um pouco esse papel de estabelecer essa ponte, né, que não é feita só pelo som, só sonoramente. Vamos para mais uma diretriz aqui da AD. Não interprete, descreva o que você vê, não o que você entende do que você vê. Tá. AD não é explicação. Não interprete, descreva o que você vê, não o que você entende daquilo que você vê. A AD não é uma explicação. Vou pegar aqui uma boneca, eu coleciono bonecas. Vou pegar uma boneca aqui e vou colocar na minha frente. E aí, quando você olha para essa boneca, é muito possível que você olhe para ela e diga assim, é uma boneca que representa uma pessoa cega. Você está entendendo que ela é uma boneca que representa uma pessoa cega por causa de características que estão presentes nessa boneca. A diferença de você descrever aquilo que você está vendo seria o quê? Uma boneca que tem cabelos compridos, que usa uma camiseta, não lembro que cor que é a camiseta dela, e uma saia, sei lá o quê, e que segura e que tem presa à mão, ao braço esquerdo, uma bengala guia. Então, a diferença de você descrever o que você está vendo para aquilo que você está entendendo do que você está vendo, tá nisso, de você ser objetivo naquilo que você está percebendo e descrever o que você está percebendo objetivamente. Na audiodescrição a gente lida com a objetividade real, mirando a objetividade ideal, sabendo que aquilo que a gente colocar na nossa AD vai despertar o subjetivo de quem está recebendo aquela informação. Não é porque a gente está buscando a nossa objetividade que quem está recebendo não vai ter a sua subjetividade ativada. A gente tem uma série de coisas que complementam a audiodescrição. Num filme, a trilha, o diálogo, tudo faz com que a pessoa goste ou não goste ou aprecie aquele filme. A audiodescrição é mais uma ferramenta, é aquela que está oferecendo o que os olhos não estão podendo naquele momento. Então é importante a gente estar atento a isso. Vamos para mais uma... Explicação. Não descreva estados de espírito. A audiodescrição não é explicação. Então quando a gente diz assim, a águia enfia o bico na água para beber, a gente está explicando. O que seria não explicar? A águia enfia enfia o bico na água e bebe, inverti tudo. Por quê? Eu estou descrevendo objetivamente o que eu estou vendo. O para, ele sugere explicação. Se eu uso adversativa, mas, porém, contudo, entretanto, eu estou explicando. São características linguísticas de uma explicação. A bola é jogada no cesto, mas erra. Como seria não explicar? A bola é jogada no cesto? Erra. Você não precisa do mas. São palavras que não vão agregar informação imagética àquilo que você está oferecendo naquele momento. Não descreva estados de espírito. Essa também é uma diretriz bastante polêmica. De novo, a gente está falando... Aliás, eu não falei isso antes, né? Então não é de novo. Mas eu preciso dizer que a gente está falando de diretrizes, não são regras. São indicações que vão nortear uma melhor construção do seu texto audiodescritivo. Então, quando eu falo assim, que eu preciso que você me dê ferramentas, que você não interprete por mim, a gente resvala um pouco nisso, que é a não dedução de um estado de espírito. Uma pessoa enxergante, por mais experiente que seja, por mais que seja um psicólogo, um psiquiatra, com milhões de pós-graduações, quando ela está olhando para uma pessoa, outra, ela não objetivamente vê os sentimentos daquela pessoa. Às vezes, nem a própria pessoa que está sentindo sabe qual é aquele sentimento.
Então como é que eu, mero audiodescritor, vou conseguir determinar, cravar que aquilo é tristeza, alegria, que aquilo é melancolia, que aquilo é estar pensativo, é estar meditabundo, é estar letárgico, entende? Eu vou descrever aquilo que eu estou vendo, e aí, com isso, a pessoa que está recebendo essa audiodescrição vai concluir alguma coisa a partir disso. Ela vai ter a possibilidade, de acordo com sua carga cultural e social, de concluir o que ela puder, o que ela quiser sobre aquele sentimento que aquele personagem está apresentando naquele momento. Tem gente que diz assim, mas aí você está sendo preguiçoso na audiodescrição. Pelo contrário, quando você busca descrever as ferramentas, é muito mais difícil do que eu simplesmente dizer fulano de tal está feliz. Estar feliz, cada pessoa expressa a felicidade de um jeito diferente. Tem um rosto diferente, tem um corpo diferente. A felicidade não é algo concreto, palpável, que se toca. A felicidade é abstrato. Não consigo descrever o que é abstrato, né? Então, não descrevo sentimentos. Vamos aqui para mais um. Espírito. Descreva cores. Para o audiovisual, quando devo sobrepor. Descreva cores. Há sempre essa dúvida. Mesmo que a pessoa nunca tenha enxergado, tenho que descrever cor? Sim. O universo da pessoa que é cega, mesmo de nascença, não é um universo em preto e branco. Ela tem uma conceituação social do que é a cor e do que cada cor significa. E ela tem uma associação, às vezes, sensorial também com as cores. Então sim, a gente sempre vai precisar descrever cor. Tomem cuidado na coisa das cores quando a gente estiver falando de plural. Essa é uma dica de gramática, né? Cores que são provenientes de substantivos concretos, laranja, cinza, rosa, vinho, caqui, não tem plural. Senão a gente vai conseguir uma audiodescrição que diz as laranjas são laranjas, entende? Assim, as flores rosas são rosas. Você cria aí uma frase meio insondável, meio que um nó que você não consegue desfazer muito bem imageticamente. Então, uma dica tomem cuidado com o plural das cores. É importante, porque isso pode prejudicar a fruição de quem está recebendo a sua audiodescrição. Vamos para mais uma aqui, que eu já tinha até lido, mas eu deixei passar. Descreva cores. Para o audiovisual, quando devo sobrepor. Para o audiovisual, quando eu devo sobrepor? A gente evita sempre, ao máximo, a sobreposição. E às vezes, alguns clientes exigem que você não sobreponha nada. Isso pode ser problemático, porque em algumas situações você vai precisar sobrepor. A trilha sonora, se a gente puder evitar a sobreposição, a gente evita, mas é muito mais difícil evitar a sobreposição de trilha sonora. Agora, diálogos, que é realmente delicado. Mas às vezes, a imagem que está sendo mostrada é mais importante do que o diálogo que está sendo travado naquela situação. Você está descrevendo um filme de suspense e tá ali o mocinho pedindo um café na lanchonete, e aí o vilão tá vindo com uma faca por trás dele, e ele tá só pedindo, por favor, me dá o café. Eu quero açúcar. Isso é menos importante, o quero açúcar é menos importante do que a gente dizer fulano de tal se aproxima empunhando uma faca. Entende? Então a gente vai ter que sobrepor aqui. É mais importante a gente dizer que o fulano de tal está se aproximando. Assim como também é possível, para a gente evitar a sobreposição, que a gente adiante um pouquinho a informação. Mas esse adiantamento de informação é de 1 segundo. A gente pode atrasar a informação também. Esse atraso, de repente, é de 1 segundo. Não dá para eu atrasar a informação 5, 6, 10 segundos, ou adiantar 10 segundos. Lembrando que a audiodescrição pode ser usada por pessoas com deficiência visual e também por pessoas autistas. E, nesse caso, quando a gente adianta ou atrasa demais, você causa um problema de entendimento, porque ela não vai estar conectando uma coisa na outra. Porque a pessoa de espectro neurodivergente, de repente, está vendo a imagem e ouvindo a AD. E se ela está se as coisas estão muito dissociadas, vai provocar uma confusão nesse entendimento. E, para a pessoa cega, se eu estou adiantando demais, às vezes é uma piada. E aí, o impacto que eu estou produzindo nesse usuário, ele está sendo precipitado. Então, de repente, eu estou ali rindo 10 segundos antes de todo mundo.
ou 10 segundos depois. Portanto, a gente evita esse adiantamento e esse atraso que aconteçam com muito tempo entre o evento que está sendo audiodescrito e a audiodescrição. 1 segundo, 2 segundos, no máximo, é o que se recomenda. Caso contrário, aí sim a gente vai recomendar a sobreposição. Vamos para mais uma coisa aqui. Sobrepor. Asterisco a dramaturgia paralela da AD. Evite palavras sem valor imagético. Tem uma coisa que eu chamo de a dramaturgia paralela da AD. É como se a gente criasse na audiodescrição uma dramaturgia que recobre a obra como se fosse uma rede. Em alguns pontos, elas se encontram. A dramaturgia do filme ou da peça e a da audiodescrição se conectam. Mas em outros momentos, é como se a gente colocasse de verdade uma rede por cima da dramaturgia corrente, da dramaturgia principal. Porque a gente vai meio que contornando a dramaturgia principal e dando as informações que aquela dramaturgia não está oferecendo para quem não está vendo. Então é um fio que vai permeando, que vai perpassando. E pensando nessa dramaturgia, algumas coisas são interessantes da gente evitar. O uso, por exemplo, de palavras que não têm valor imagética. Então, agora, ainda, mais tarde. Quando você pensa na palavra ainda, que imagem te vem à cabeça? Nenhuma. Não te dá imagem nenhuma. Então, nenhuma. Mais tarde, puxa vida, se a cena anterior aconteceu e eu tô agora na cena do minuto 25 e 12, é óbvio que é mais tarde. Por que eu tenho que perder tempo dizendo mais tarde, fulano de tal, na casa XYZ? É um desperdício de tempo que eu poderia estar descrevendo alguma coisa importante. De repente, alguma coisa do cenário, de repente, alguma coisa do figurino. Interessante a gente pensar aqui nessa dramaturgia da AD, que a gente descreve, via de regra, de cima para baixo, porque isso facilita a construção. Então, você vai descrever alguém, descreve de cima para baixo, cabelos, olhos, nariz, boca, roupa. A menos, é claro, que a pessoa seja mostrada de baixo para cima, do pé até a cabeça. Aí a gente vai obedecer o movimento que a câmera está oferecendo, que a imagem está oferecendo. Outra ressalva, vamos evitar o uso da palavra imagem, porque tudo é imagem. Tudo está sendo gerado para que aquilo seja visto. Então a gente não precisa. A imagem mostra, tudo está sendo mostrado. Não precisa do verbo mostrar. A gente pode evitar também. O próximo tópico que eu tenho aqui, ainda pensando nessa dramaturgia da AD, é como apresentar um personagem. A gente geralmente usa artigos indefinidos, um homem, uma mulher, um homem de cabelos longos, uma mulher de cabelos curtos. Depois, se o nome desse personagem ainda não foi oferecido, a gente vai continuar chamando, mas a gente vai usar o artigo definido. Ou seja, aquele um homem de cabelos compridos vai virar o homem de cabelos compridos. Uma mulher de cabelos curtos vai virar a mulher de cabelos curtos. A gente só vai nomear o personagem quando o filme nomear. A audiodescrição ela não vai conseguir corrigir um possível equívoco de roteiro do filme em que o personagem não foi nomeado. Isso pode ser um erro de roteiro do filme. A gente não vai ter como corrigir isso. Porque a gente não dá informações privilegiadas para a pessoa cega. A gente dá as informações que o filme oferece para o usuário que não depende da AD também. Então tudo tem que ser o mais proporcional possível, o mais paralelo possível. Continuando aqui, agora a gente vai sair das diretrizes. São muitas diretrizes, tem muita coisa que pode ser conversada, discutida e pensada, mas eu acho que basicamente a gente cobriu algumas coisas que tem a ver e que estão muito focadas no audiovisual. Audiodescrição para imagem estática. A gente vai usar primeiro plano, segundo plano, terceiro plano. Não precisa. Né? Mais à frente, mais ao centro, mais atrás. E lembra, a gente vai descrever aquilo que a gente está vendo, não aquilo que a gente está entendendo daquilo que a gente está vendo. É importante sempre a gente ter essa ressalva. Agora vamos para um outro momento aqui em que a gente vai falar... 7. Quais são os tipos de audiodescrições que existem? 8. Quem são os profissionais? Quais são os tipos de audiodescrições que existem? A gente já tocou um pouquinho nesse assunto quando a gente falou da audiodescrição empoderativa, que é aquela que procura a objetividade no seu texto audiodescritivo, e uma audiodescrição que se pretende, que se coloca um pouco mais poética, um pouco mais solta, um pouco mais livre. São dois tipos diferentes de audiodescrição que buscam o mesmo resultado.
Existe uma que seja melhor do que a outra? Não. Tanto uma quanto a outra precisam ser feitas com uma finalidade bastante definida, que o acesso aconteça. É importante que na equipe dessa audiodescrição, tanto de uma quanto de outra, você tenha lá o profissional enxergante e você tenha o consultor de audiodescrição. Não basta ser uma pessoa com deficiência para ser um consultor de audiodescrição. Nesse caso, deficiência visual, estamos falando de um profissional com deficiência visual. Mas é preciso que seja um profissional da audiodescrição que tenha estudado, que tenha se formado, que tenha buscado compreender a maneira de construir a audiodescrição. Vou resumir. É necessário que o consultor seja uma pessoa com deficiência visual e que seja alguém com formação em audiodescrição. Eu duvido um pouco do consultor que argumenta para o seu roteirista dizendo assim, vamos fazer assim com este texto porque eu gosto mais. Nunca é eu gosto mais. É por que você está indicando que a gente construa esse texto desse jeito? Qual é o propósito? Qual é o fundamento? O que você está querendo com isso? Outras maneiras da gente pensar em tipos diferentes de audiodescrição. Audiodescrição simultânea, ou seja, aquela que acontece enquanto a obra está sendo exibida ou mostrada. Pode ter uma audiodescrição que seja feita pós-evento ou, de repente, num vídeo muito rápido de YouTube ou de Instagram, que você coloca a audiodescrição ali na legenda. Existe a audiodescrição aberta, que todo mundo está ouvindo no ambiente, em que está todo mundo ali, todo mundo escuta essa audiodescrição. A audiodescrição fechada, ou seja, o filme está rolando lá no cinema e o usuário está ali com o seu fone de ouvido. A audiodescrição ao vivo, aquela que se aplica a peças de teatro. Existem algumas empresas que fazem audiodescrição gravada para eventos ao vivo. Não funciona. Não importa o quão digam que a tecnologia está avançada, não dá certo. Por mais ensaiada que seja a peça, o balé, o não sei o que, a audiodescrição gravada para evento ao vivo não funciona. Não é possível. Porque qualquer coisa que aconteça, um sinal que falha, um ator que entra meio segundo depois, um bailarino que tropeça, você já perde a função essencial da audiodescrição, que é o acesso. Existem audiodescrições integradas à obra, em que a obra está ali acontecendo e ela mesma vai se audiodescrevendo. Então, esse é um evento poético, esse é um evento mais objetivo, não importa. Mas aquela audiodescrição está acontecendo junto com o evento que está sendo mostrado. Geralmente, peça de teatro vai mais por esse caminho. A audiodescrição pode estar disponível num QR Code, num evento de exposição fotográfica ou de quadros, enfim. Acho que são basicamente essas as maneiras da gente oferecer esses tipos diferentes de audiodescrição. O meu outro tópico aqui é... Profissionais que atuam na cadeia produtiva da AD. 9. Símbolo internacional da AD. 10. Despedida. Quais são os profissionais que trabalham na audiodescrição? Vamos lá, o roteirista de audiodescrição, que via de regra é esse profissional que estudou a audiodescrição e que é uma pessoa enxergante ou uma pessoa vidente, alguém que tem ali o sentido da visão funcional. Então essa pessoa vai produzir esse roteiro. Isso vai passar por um consultor de audiodescrição, que é essa pessoa com deficiência visual, que precisa treinar o seu cérebro para olhar, para perceber esse texto de maneiras diferentes. Isso pode ser visto assim, assim, assim. Qual é o melhor caminho para a gente ir? É esse. Então vamos construir esse texto assim para que a gente chegue num determinado resultado. O outro profissional que pode estar envolvido é o locutor ou o narrador, que é essa pessoa que vai num filme fazer a leitura desse roteiro, ou numa peça que vai fazer a leitura desse roteiro, ou que vai fazer a gravação daquela imagem. O locutor... O leitor de tela falou aqui junto. O locutor pode ser o roteirista? Pode. Pode não ser? Também pode não ser. Podem ser profissionais diferentes. Outra coisa que existe uma recomendação é que exista um controle de qualidade enxergante, que é uma função diferente da função do consultor. O profissional de CQ enxergante,
ele vai checar, por exemplo, se aquele vermelho é vermelho mesmo ou é vinho. Se todas as placas foram lidas, se todos os letterings foram lidos, se todas as legendas foram lidas. É um trabalho diferente do consultor. Um trabalho não substitui o outro. Muito pelo contrário, eles se complementam. Eles estão ali sempre em contato e sempre que um CQ é feito, uma consultoria é feita, é para contribuir para que aquela audiodescrição seja mais efetiva. Eu não estou jogando contra o seu trabalho roteirista, eu estou jogando a favor dele e a favor da acessibilidade. Então são funções, 4 funções diferentes aí que permeiam a audiodescrição. Existe um símbolo internacional da audiodescrição. Ele é um A e um D conectados. A haste esquerda do A é um pouco mais inclinada. Ao lado da letra D existem 3 parênteses que representam ondas sonoras. Esse é um símbolo usado em qualquer situação para identificar a audiodescrição. Em geral, esse símbolo está colocado em alto contraste. Ou ele é preto no fundo branco, ou ele é branco no fundo preto, ou ele é amarelo no fundo branco, ou ele é... Não, pera, é amarelo no fundo preto. Então, ele tem que, de algum modo, tem que ser percebido, de repente, por pessoas que têm baixa visão. Bom, a gente passou por algumas diretrizes, a gente falou bastante, falamos um pouco sobre todas essas maneiras da gente entender e saber o que é, do que se trata a ferramenta da audiodescrição. Essa foi uma conversa breve, mas que acho que deu para esclarecer um pouquinho de como funciona e para que serve essa ferramenta, esse processo tradutório da audiodescrição. Eu sou Edgar Jacques e foi um grande prazer conversar com vocês sobre isso até aqui. Quem quiser entrar em contato, Instagram, @edgar.jacques, e a gente continua falando sobre audiodescrição em outros eventos, em outras situações. E estudar é sempre muito importante, pesquisar e entender o porquê de cada coisa na AD é essencial. Obrigado e tchau, tchau.